Então, o próximo passo aqui para resolver uma conta como essa, né, encontrar a probabilidade da C, que é o que eu estou interessado aqui, é encontrar o Z. Só que se tu for já procurando o Z para fazer conta, tu vai se perder. Então, a minha dica que eu dou para todos os alunos de estatística que eu tenho é: faça o desenho. Uhum, Faça o desenho do que você está procurando, né? Se você fizer o desenho, o professor vai entender que você não está viajando. uhum, Essa é a distribuição normal, não está muito bem desenhado, mas é isso. E com os dados do enunciado, a gente pode começar a escrever coisas. Por exemplo, a gente pode começar a escrever que aqui no meio é a média, que é 75. Um outro valor importante para nós aqui são, né, os valores que nós estamos interessados de probabilidade. uhum, Por exemplo, nós estamos interessados no 80, vamos colocar aqui x barra igual a 80 e x barra igual a 60. Muito bem. Como nos pedem a probabilidade, nós estamos interessados na área entre esses caras. A gente sabe que toda distribuição de probabilidade, ela é uma função normalizada. O que é uma função normalizada? Não precisa ser só a distribuição normal para isso, qualquer uma tem que ser. Ela tem que ter área 1 embaixo do gráfico dela. De uhum, modo geral, nas outras distribuições que existem, a gente adapta parâmetros para que essa área seja 1. Então a área aqui embaixo tem que ser 1. Sendo assim, a única forma de eu conseguir caracterizar isso para os dados que estão aqui embaixo é normalizando. Normalizando é encontrar a variável z. Então eu quero passar as coisas para z. Eu quero passar aqui a nova média para zero, isso é um padrão que a gente coloca. Vamos chamar de z, né? Não, mas é melhor chamar de mi. Não, é melhor chamar de z. Z média, vamos chamar assim. E eu quero esses dois novos valores de z aqui. Quais são os z's para esses valores específicos de x? Para isso, a gente precisa usar a equação da normalização, que é x barra menos a média dividido por desvio padrão. E agora, como tu está falando de uma amostra, tu tem que dividir pela raiz quadrada da amostra. Uma continha de divisão, né? É para ser tranquilo. uhum, Então, bem, eu já acho que aqueci seu cérebro. Agora eu acho que você pode continuar, beleza? uhum, Lembre-se, você tem uma tabela, que o seu professor foi bem gentil, porque ele indica também números negativos, isso é raro em tabelas de distribuição normal. E note que nós temos que lidar com números negativos aqui, por quê? Porque nós temos um cara atrás da média, né? Então esse cara vai ser negativo, já te dando um spoiler, né? Esse vai ser positivo. E para você encontrar as áreas, você vai lembrar que todo mundo atrás aqui é isso, né? É isso que a tua tabela te dá. Esse valor azul atrás do dado. Só que nós não queremos o valor azul todo, nós queremos só o rosa. Para isso a gente tem que excluir esse outro valorzinho. Ou seja, resumidamente, vai ser pegar os valores desses caras e subtrair lá, pegar os valores da tabela desses caras, né, e subtrair, beleza? uhum. Então tá bom, então você tem uma missão, me traga a respostinha disso aí, e de novo, escrito como se você estivesse fazendo com uma prova, com bastante detalhes e coisas do gênero, tá? Aham, Tá bom, qualquer coisa, eu tô aqui. beleza.
Ok. Eu fiz aqui, mas não sei se, não sei se deu certo, não, sendo bem sincero. Então revise antes de me enviar. Faça Pois. avaliações básicas de se está certo ou não, do tipo, esse valor precisa ser menor que um. Esse valor provavelmente é, sei lá, perto de 50%, 60%. Esse cara tem que ser negativo, esse positivo. Se tu verificar o básico das coisas, tu vai ter mais segurança na tua resposta, certo? Ah, não, sim, eu consegui. É que eu não. Por exemplo, eu cheguei no Z, mas eu não sei o que eu veria na tabela, por exemplo. Eu consegui, tipo, Como no assim? 60 em -30. Tá, pera, não entendi tua dúvida. Como assim você não sabe o que vê na tabela? Você tem que pegar os valores e olhar nas colunas e nas linhas, certo? Lembra? Sim, Por aham. exemplo, qual foi o valor de Z que você obteve? Um dos Então, Zs aí que você obteve, qual foi? para 60, cheguei em -30. Não é impossível ter chegado em -30, né? Pois é, então. A menos que eu tenha pensado em números muito malucos, mas vamos ver. Pode ser que eu tenha pensado em números bem malucos. Porque, né, de novo, quem tem que pensar nos problemas é o professor, porque daí ele tem que ver antes, né, se vai dar maluquices. Mas eu acho que talvez sim, porque como deu um número muito grande aqui, né, multiplicou em cima, daí complica. Os números precisariam ser maiores em cima. Você chegou em -30, eu não duvido eu duvido que você tenha errado essa continha. Daí não tem o que ver mesmo, né? Para um desvio padrão como esse, o desvio padrão deveria ter sido maior, então. Bem, mas a gente chegou numa conclusão bem interessante, né? Apesar de nada que dá para achar na tabela, o que vai acontecer é que, como o número que você chegou é muito grande, né? Você está pegando praticamente todos os dados da tabela, né? Isso que dá eu ficar tentando criar coisa do nada. Veja, o menos, como a tua própria tabela mostra, o -3,4, ele já está lá no começo da cauda, né? 0,0003 é aqui no comecinho, né? Uhum. Então, tu estaria pegando praticamente 100% dos dados da tua tabela, porque o outro que tu pegou também provavelmente é bem grande, né? O outro Z 10. positivo ali, deu quanto? Aham. 10. Pois é, bem grande, tá bem pra frente da tabela. Então, note, né? Numa situação como essa, para você chegar no valor da probabilidade, quando dá valores muito grandes assim, a dica é você nem fazer a conta, né? Que bom que eu cometi esse erro aqui. Você nem precisa fazer a conta. Por quê? Porque são números tão grandes que você está pegando toda a área do teu gráfico, ok? Uhum. Então, são para valores assim próximos da média que você tem o escopo das coisas que estão aparecendo aqui, né? Então é bem importante você levar em conta isso. Coisa menor que 3, tu já tá pegando 100%, beleza? Uhum. Maior que 3 também. Então tá bom. Tá bom. Importante que você conseguiu resolver a conta. Legal. E também é importante que eu tenho que pensar melhor nos números. Vou aumentar o desvio padrão, acho que isso ajuda. De toda forma, nós temos um novo tipo de distribuição aqui. Na verdade, apesar de novo, né, ele continua utilizando a tabela Z. Mas, numa distribuição de proporção, a gente não tem média e não tem desvio padrão. Então, para encontrar os valores, a gente não vai poder utilizar aquela mesma fórmula de Z que nós já estamos acostumados. Nós temos que utilizar outra fórmula. Que, apesar de ser necessária, né, de novo, teu professor não colocou os dados. Mas a fórmula é mais ou menos assim, ó. Ela é Z igual a P menos P barra dividido, né? Isso aqui poderia ser análogo às médias, certo? Eu já vou te explicar quem é P. Dividido pela raiz quadrada de P, 1 menos P. Esse cara aqui está associado à variância, desvio padrão, né? E aqui, N. Então, de certa forma, ela é análoga ao que você estava vendo, né? Mas quem que é P, né? Quem que é P? O P é a proporção. E a proporção vai estar sempre associado com alguma coisa que o enunciado te dá. Por exemplo, você está numa cidade, né? E você quer fazer alguma coisa associada ali ao
gênero das pessoas. Então você pode colocar que, sei lá, 55% das pessoas da cidade são mulheres, né, por exemplo. Daí você vai ter que o P barra seria então 55%. De modo a isso, ok? E, obviamente, né, quando a gente está trabalhando fazendo contas, a gente não trabalha com a porcentagem em si, mas sim com o valor absoluto que a representa. Então ficaria 0,55. A hora da conta seria isso. Beleza? Uh, uh, agora eu estou tentando bolar um problema que envolva proporção, já que o professor não colocou dado nenhum aqui, né? Então eu vou ter que bolar. Normalmente esses problemas de proporção, eles não indicam as coisas diretamente. A gente tem que ler o enunciado e encontrar as proporções, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um problema que envolve proporção. É bem semelhante na prática que a gente acabou de ver, só muda a forma de obter o Z. É a única coisa que muda, a forma de obter o Z. Então, por exemplo, aqui, né? Em uma cidade, sabe se 40% dos eleitores apoiam determinado candidato. Nós já temos, então, o valor de P chapéu, vamos dizer assim, que é a média do problema, 40%. Claro, nós não estamos falando de média, estamos falando de proporção, mas é análogo à média do que nós estávamos trabalhando antes, beleza? Para você se localizar. A pesquisa será realizada com 200 eleitores, seja P a proporção dos eleitores favoráveis ao candidato na amostra. Então, nós vamos estar calculando alguma coisa associada a ser favorável. Uhum. Determine a média da proporção. Para esse primeiro, a gente não tem conta. A gente só indica que o análogo à média é isso. Em média, 40% dos eleitores vamos dizer assim, né, favorável a esse cara aí. O que a gente chama de P, ou P-chapéu. Mas dependendo da anotação que o teu professor usa. Tem gente que usa P-chapéu, tem gente que não usa o chapéu. Eu vou tirar o chapéu aqui para não ficar carregando coisa. Beleza? Uhum. E daí vai ficar 40%, que a gente já entendeu que vai escrever como número decimal. Tudo bem até aqui? Sim. Tá. Agora ele pede o erro padrão. O erro padrão é esse cara aqui embaixo. Então é só resolver a conta. Então vamos lá, eu vou até jogar aqui para baixo para ficar organizado. Erro padrão. Vamos colocar a fórmula. Você faz nutrição, você começou esse semestre? Semestre passado, mas eu aqui fora é diferente, né? Daí eu não tenho nenhuma matéria ainda direta de nutrição. Ah, que pena. Já ia te pedir umas dicas. Eu treino faz bastante tempo e recentemente comecei a levar muito mais a sério a dieta. Aí tem que ficar contando caloria e coisa assim. O pessoal ainda Uhum. conta caloria ou é coisa de velho fazer isso? É um conto, sim, Ah, maravilha. com certeza. Porque me parece que caloria, apesar de ser bem útil para emagrecer e tal, não é uma medida assim realmente associada à nutrição. Porque tem outras tantas variáveis, né? Tipo, fibra não entra, né? E vamos dizer assim, o nível de insulina da comida também não entra. Então, se tu pensar em caloria, a pessoa bater os carboidratos comendo chocolate ou comendo arroz integral, dá no mesmo, né? Pensando do ponto de vista de caloria, entende? Aham. Só que do ponto de vista nutritivo, não, né? Zero. Aham. Pois é. Então, acho interessante ver isso, né? Eu, por exemplo, percebi muita mudança no meu corpo e dieta e resultados quando eu comecei a controlar melhor os hormônios, assim, a testosterona e a insulina. Isso também não entra na caloria, entende? Uhum. Aqui vai dar 0,0012, que vai dar aproximadamente 0,0346. Maravilha. E essas coisas de caneta emagrecedora, eles estão falando bastante aí no teu curso agora? Tipo, não no teu curso em si, mas nos corredores, assim, pessoal que gosta do assunto. Fala assim, aham. A gente não recomenda, né? Tem gente que
É que É, se abusa, né? se não mudar a cabeça, não adianta, né? Exato. A pessoa, ela é interessante, né? A pessoa que é gorda, de modo geral, ela já tem um comportamento compulsivo da própria natureza dela, às vezes até genético, né? Eu, por exemplo, fiz um exame genético e vi que tenho essa coisa. Só que eu nunca me entreguei a essa compulsão para valer, por isso eu nunca fui gordo. Só que daí a pessoa é tão compulsiva que ela olha, tem um remédio que resolve. Ela começa a tomar que nem um maluco esse remédio, também faz mal, e entra num ciclo vicioso de se ferrar, né? Em outras palavras. Sim, com certeza. É péssimo. Se não Perigoso. mudar a cabeça, realmente não muda, né? Então a nutricionista tem que ajudar principalmente nesse ponto hoje em dia. As pessoas são malucas hoje em dia, né? Então, cada Concordo. vez mais a gente tem coisas que nos deixam compulsivo no nosso dia a dia, por exemplo, as redes sociais, né? Uhum. Muito bem. Aqui na C, bem, a e a B são simplesmente com, não contestações, constatações. A gente constata que a média é sempre igual à proporção, numa situação como essa. A gente constata o erro, que é simplesmente a resolução dessa conta. É uma fórmula, em outras palavras. E se você parar para pensar, né? O Z, que eu já te dei um spoiler, vai ser quantos erros podem ter dentro desse range, né? Já que afinal de contas é o range dividido pelo erro, né? Eu te dei o exemplo do ovo na aula passada. E agora C nos pergunta o quê? Pergunta, verifique se a distribuição de P chapeuzinho pode ser aproximada por uma distribuição normal. Como é que a gente verifica isso? A gente verifica com uma medida também, com uma conta. Se N, vamos colocar assim, se N vezes P for maior que 10 e N 1 menos P for maior que 10, a gente pode aproximar de uma distribuição normal, né? Note, a proporção, ela não é por si só uma distribuição normal, porque ela não tem média, ela não tem desvio padrão, né? Mas a gente pode aproximar, que é o que realmente nos interessa. Uhum. Se nós tivermos dados suficientes para isso, né? Se o valor aqui for maior que 10 nessas duas coisas, será que é? A gente tem que pegar nossos dados e ver, né? O nosso N é 200 e o nosso P é 0,4. 200 vezes 0,4 é quanto? Bem, se 100 vezes 0,4 é 40, 200 vezes 0,4 é 80. Uhum. Então, aqui vai ficar 200 vezes 0,6, vai dar 60, né? Então, passou no teste. Uhum. Então, eu posso aproximar de normal. Ou seja, se eu posso aproximar de uma distribuição normal, eu posso usar a tabela, posso usar aquelas fórmulas, etc. Beleza? Aham. Agora calcule. Então, de novo, aquele mesmo esquemáticozinho lá de calcular as coisas. Então, dessa vez, né, você vai poder usar a tabela a princípio, porque seu professor talvez não viajou no ponto de vista de construção aqui de valores, que nem eu tinha suposto. Não, porque professor, foi eu que criei essa questão, tô maluco? Mas vamos ver se o chat GPT errou aqui. Vamos ver os valores de Z que ele achou. Não, os valores de Z que ele achou são valores razoáveis. São valores bem razoáveis. Legal. Então tá, então eu não vou querer que tu faça essa porque eu já sei que tu é fera. Eu vou querer só que tu faça essa aqui, tá bom? A Uhum. última. Então vamos só recapitular o que eu te ensinei. Eu te ensinei quando a gente está falando de distribuição de proporção, ele cita uma informação que vai ser a tua proporção média, vamos dizer assim, né? 40% dos eleitores. Isso entra como, entre aspas, a média na tua conta. Esse aqui é o N, mesmo N que a gente aprendeu na aula passada. Uhum. A média é o valor que ele cita da proporção. O erro padrão é algo associado com essa mesma proporção, por incrível que pareça, né? Então, note que o erro vai estar associado com esse mesmo valor, ou seja, dependendo desse valor, tu pode ou não ter um erro maior, né? De modo geral, se você parar para pensar,
Se fosse 0,5, seria o menor erro possível, pelo menos do ponto de vista da proporção. Claro que o número aqui embaixo influencia pra caramba, né? Quanto maior for o N, menor o erro. Já parou pra pensar nisso? Coloque 1 milhão aqui embaixo, essa conta vai dar quase zero, né? Justamente porque quanto maior for o teu espaço amostral de medidas, quanto mais tu mede, menor a chance de tu errar, não é mesmo? E Aham. 200 aqui são as pessoas, né, que você está verificando. É que nem aquelas pesquisas, assim, de voto. De modo geral, quanto mais você vê, né, quanto mais pessoas você entrevista, mais próximo da verdade você vai chegar. Uhum. Então, o erro aqui é bem pequeno, de modo geral. E depois ele nos pergunta: pode se aproximar de uma normal? Só vai poder se passar nessa regra. Formulazinhas que você tem que decorar, não tem jeito. Tá. E agora eu te peço isso, que é o mesmo que a gente fez na situação passada, né? Eu, além de te pedir isso, né, eu vou te pedir que tu desenhe o gráfico bonitinho também para mim, tá bom? Então, Para que beleza. na prova você faça isso também, esteja acostumado a fazer, e o professor ache legal. Eu vou te Uhum. dar tudo o que eu fiz aqui, Beleza. e daí você já pode fazer, beleza? Uhum. Um segundito. Tá na mão? Tá na mão? Agora é contigo. Me manda aí bem bonitinho. Beleza.
Vamos ver. Uhum. Então, você criou um gráfico bem bonitinho, mostrando a média, ou melhor, a proporção. Estando aqui, esses carinhas para cá. Daí você usou os valores que eu obtive. Chegou nessas coisas. Acho que você colocou o pontinho no lugar errado, mas tudo bem. E daí você fez uma subtração para pegar a área entre os caras e chegou ali, mais ou menos, 85%. Show de bola. Tudo certo, bateu com a resposta que eu tenho aqui. Muito bem. Então, vamos dizer assim, Isa, das coisas que seu professor passou, tá tudo feito, tá? Uhum. Pelo menos da lista, né? Agora eu quero ver, eu quero dar uma olhada naqueles outros arquivos que você me enviou. Parece que os outros arquivos que ele enviou é só conteúdo mesmo. Sim. É Uhum. o mesmo conteúdo que nós já estávamos fazendo contas. Bem, normalmente quando os professores eles começam um curso, eles passam uma lista de matérias que vão ser vistas no curso. Você tem por acaso isso? Todos os conteúdos que vão ser vistos? Só para eu me Eu, localizar um pouco, sim, eu consigo achar aqui, deixa eu dar uma olhada. tá? Porque existem mais um monte de outros tipos de distribuições, né? E se eles forem usar elas, seria interessante. Nós já irmos vendo elas, né? Ó, tu pode ter certeza que tudo que tá nesses slides a gente já viu, tá? Uhum. Então você já tá no nível aí da sua turma, você consegue fazer essas contas. Que bom. Essas contas, elas são muito facilmente feitas no Excel, né? Lá tem uma função que resolve na hora o problema. Então, não sei o quanto você vai poder usar essas coisas aí na sua prova. Suponho que nada, né? Mas para estudar é uma boa forma também de ir treinando. Uhum. Muito bem, olha só, bem, você está procurando aí, quando você mandar, beleza? Mas eu lendo os slides aqui, tem uns exercícios um pouquinho diferentes. Um pouquinho diferentes. Então, eu acho que seria interessante eu fazê-los para você também. Mas primeiro me manda, tá bom? Uhum. Vou dando uma olhadinha neles aqui. Deixa eu ver. Não, pior que a única coisa que eu tenho aqui de conteúdo seria o guia de estudo que ela passou e o que mais? E o teste de prática que ela passou também. Foi o que você já me enviou, né? Já, aham. É. Aí as coisas ficam um pouco desorientadas. Bem, você pode falar para o seu professor para a nossa próxima aula, né? Uhum. Para ele já ir passando as próximas matérias e tal. Normalmente os professores fazem isso na primeira aula nos cursos, né? Uhum. Dizem qual vai ser o conteúdo todo. Porque assim, eu poderia te passar mais um monte de coisa. O problema é que eu não sei se vai cair na prova, entende? Daí seria perda de tempo, Sim. percebe? Então a ideia é essa. Bem, de toda forma, a gente ainda pode aproveitar esses últimos minutinhos com os exercícios que eu vi aqui na sua ficha. Por exemplo, veja esse problema aqui, né?
IQ scores are normally distributed with a mean of 100 and a standard deviation of 15. What's IQ score represents the 98th, não sei como é que fala, percentile, graph the area. Muito bem. Então, note uma coisa interessante. Ele está falando de percentil, né? O Uhum. percentil. Esse tipo de palavra, né? Percentil, decil, quartil, mediana, são conteúdos prévios a isso que você está vendo aqui, né? Uhum. Eu posso até te mostrar uma coisa. Normalmente, quando eu vou dar aula de estatística, eu começo do começo, né? Não do fim, como o teu professor está fazendo. Uhum. Eu suponho, né, que ele leve em conta que você já tenha visto isso no ensino médio, vamos dizer assim. Por exemplo, essa é a apostila que eu normalmente uso com os meus alunos. Ela é bem concisa, bem curta, direto ao ponto, ó, 110 páginas só, porque é assim que eu acho melhor, para os alunos não se enrolarem com teoria desnecessária. O que a gente está vendo, né, a distribuição normal, ela está na página 64, ou seja, depois da metade. Uhum. Ou seja, tem muita matéria antes, né, que aqui ainda por cima foi resumida. Esse negócio de percentil, ele tá aqui, ó, em separatrizes, que já tá ali no primeiro quarto da apostila, página 30. Então, tem muitos detalhes vistos antes que eu, particularmente, acho importante te ensinar, né? Mas se teu professor pulou, então a gente pula. Eu quero te mostrar esse tal desse percentil. Uhum. O percentil, ele é uma separatriz. O que é uma separatriz? Uma medida de localização, tipo a média. O que a média faz? Ela resume teus dados, né? Tu tem lá um monte de dados, ela pega, resuma, tu olha para a média e já entende mais ou menos o que está rolando. Só que ela é uma medida de localização, não é bem uma medida de localização, é uma medida descritiva, ela descreve teus dados. Só que dentro das medidas descritivas existem as medidas de localização, tipo a mediana. Mediana, você provavelmente ouviu falar pelo menos dela, ela pega os teus dados e divide eles na metade. Né? Você, digamos, coloca todos os teus dados em uma sequência crescente e a mediana é aquele dado que está lá no meio. Por exemplo, na tua sala de aula ali, as pessoas tiraram notas de 0 a 10. A mediana vai ser o cara que tirou a nota que está exatamente na metade da nota da sala, sacou? Uhum. É lá, pegando as provas e colocando em ordem crescente de nota. Tem 1,5, 1,7, 2, 2, 2, 2,3, e assim vai, o cara que está lá no meio é a mediana. Muito bem. Só que as separatrizes não precisam parar no meio, né? Elas podem parar lá nos 25%, 75%, que é quando tu separa em 4 partes, de 10 em 10, de 100 em 100, né? É a mesma quantidade de dados, só que você separa do jeito que achar mais apropriado. Portanto, quando ele te pede o 98º percentil, ele quer saber quem é o cara que separa ali na posição 98. Pegou Uhum. mais ou menos a ideia? Sim. Isso. Mediana seria na posição 50%. Quartil 3 aqui seria na 75%. Decil 9 seria na 90%. Estou falando de porcentagem que fica mais fácil de entender. E percentil 98 no 98%. Bom, do ponto de vista de gráfico, né? Seria o quê? Seria você ter uma distribuição normal, né? Como ele está dizendo aqui. E ele está falando até de QI, né? Que foi o exemplo que eu dei na outra aula, se eu não me engano. E o 98, né? Seria aqui no cantinho do cantinho. Ele quer saber quem é o cara que está fazendo eu acumular 98% da área, sacou? Uhum. Qual é o QI desse cara? É isso que ele quer saber. Entendendo que a média de QI, como eu falei para você, é 100, né? E nós temos 15 de standard deviation, né? O que que é 15 de standard deviation? A gente já viu o standard deviation fazendo contas, né? Mas eu vou te explicar ele na prática. Eu já teria explicado se a gente estivesse utilizando essa tabela. Deixa eu te mostrar o gráfico aqui que mostra o standard deviation na prática. Em algum lugar tá aqui. Aqui. Ó. Distribuição normal, média e o sigma do desvio padrão, né?
Uhum. Ele nos diz o seguinte, que se tu pega um desvio padrão para mais ou para menos, igual as eleições lá, você tem 68% dos valores, entendeu? Então, na prática, o desvio padrão ele dá essa ideia de quanto você vai acumular dos seus dados. Quanto mais desvios padrões, mais você acumula, né? Uhum. Digamos que você esteja falando de QI, né? E você sabe que o QI, o desvio padrão do QI aqui é 15. Então significa que se por acaso você estivesse pegando dos 115 de QI aos 85, essa área aqui seria quanto? De acordo com a apostila, é 68% dos valores. Beleza? Uhum. Ou seja, 68% das pessoas vai ter o QI entre 85 e 115. Note que provavelmente o percentil 98 ali é só os crânios mesmo, né? Mas quem que tá para trás dos crânios aqui, né? 98%, quem é o cara que separa aqui os 2% mais inteligentes? É isso que nós estamos procurando, beleza? Uhum. Então, como você pode ver, provavelmente vai estar longe ali do 115, porque o 115 acumula só 68%. E nós queremos 98%. Quando eu olho para a apostila, ela me ensina aqui que 99% vai estar lá com 3 sigmas. 3 sigmas já é 45, né? 15, 30, 45. Então vai estar ali acima do 145 de QI. Isso é coisa pra caramba. Eu fiz um teste de QI esses dias, deu 130. Imagina o cara que tem 145. Meu Deus. Me ouvi dizer que o campeão mundial de xadrez tem 200 de QI. Imagina. Então tá. Portanto, provavelmente nós vamos estar falando ali de um QI próximo de 145. É bom, né, a gente conhecer a teoria para já ter uma aproximação da resposta. Mas como é que a gente vai fazer essa conta, né? Primeiro, a gente tem que entender o que a gente está procurando. A gente está procurando quem é o valor de QI, né? Que dá 98%. O problema é que a tabela não me fala de QI, a tabela me fala de Z, né? A Uhum. tabela me fala de Z. Agora, quando eu olho para a tabela, eu consigo achar um valor que pega 98% da área. Eu vou escrever que eu estou procurando esse valor que me dá 98% da área. Vamos olhar para a tabela? Uhum. Tabela aqui, né? A gente está querendo pegar daqui, porque daqui para trás eu vou ter 98% em algum momento. Vamos olhar aqui. Cadê? Aqui, né? Aqui vamos dizer assim, esses dois caras são os mais próximos do 98%, certo? Uhum. Então é o 2.05 e 06. Aham. 2.05 e 06. Então, quem é a média de 2.05 e 06? É o 2.055. É o número que está entre 2.05 e 2.06, certo? Aham. É tipo 50 centavos ali na metade. Então, esse é o valor do Z. O problema é que eu não quero o valor do Z. Quem eu quero é o valor do QI. Mas é claro que com o valor do Z, posso achar isso, não é mesmo? Uhum. Afinal de contas, eu sei que Z é igual àquela parada que eu já te ensinei, né? X menos a média dividido por sigma. Aqui a gente não tem o tamanho da população, né? Não precisa. É só essa fórmula aqui mesmo. Então tá bom. Ó, vamos ver como é que tu tá de matemática básica. Eu já tenho o Z, acabei de achar para você, 2,005. Eu tenho o média e eu tenho o standard deviation. Quem você tem que encontrar é esse cara aqui, ok? Uhum. É só jogar esses valores que eu pintei e chegar na resposta. Eu preciso ir no banheiro, tá bom? Na volta você me conta quem que é o X barra? Uhum. Então Beleza. tá bom. Vai lá, já volto. Beleza.
E aí, conseguiu achar o valor do X? Aham. Quanto? Eu cheguei em 130. 130, então a pessoa para ter o QI ali, que divide ela e coloca ela nos 2% maiores QIs, tem que estar acima de 130, beleza? Aham. Maravilha. Então, se você parar para pensar, a gente fez o contrário do que nós estávamos fazendo sempre, né? Nós encontrávamos a probabilidade, agora nós tínhamos a probabilidade e encontramos o X que dá ela. Pegou a ideia? Aham. Sim. Maravilha. Tá bom? A gente se vê semana que vem, beleza, Isa? Tá bom, obrigada. Até.